Bem-vindos a mais um Finanças em Foco. Nesta edição falaremos sobre planejamento tributário, cartão de crédito e sobre como funciona a atividade de um consultor financeiro. Neste primeiro bloco falaremos sobre planejamento tributário com o contador João Mateus França Bezerra. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, João. E primeiramente eu gostaria de saber o que é planejamento tributário. Olá, Thaís, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão interessante, na área de contabilidade e que é de interesse das empresas e da comunidade em geral, Então, o planejamento tributário, Thaís, é um conjunto de medidas administrativas tomadas no sentido de reduzir, adiar ou evitar a incidência dos tributos. Então, em meio ambiente tão oneroso, de uma legislação tributária tão complexa, se faz necessário que as empresas tomem esse conjunto de medidas que visam, de forma geral, reduzir a carga tributária incidente sobre as atividades empresariais. E, João, qual o objetivo do planejamento tributário? Podem ser três, Thaís. O planejamento tributário tem como objetivo reduzir a incidência do tributo, postergar, ou seja, adiar para um outro momento, para que a empresa pague em um momento posterior, ou então evitar a incidência do fato gerador, fazer com que em determinada operação não haja incidência do tributo. Tudo isso observando a legislação tributária, certo? Tudo isso dentro de medidas legais. E qual a diferença entre planejamento tributário e evasão fiscal? Bom, o planejamento tributário é um conjunto de medidas baseada nas legislações existentes, Legislação tributária, legislação previdenciária, e o planejamento ele tem que ser sempre focado com a legalidade. Já a evasão fiscal ou a sonegação é o conjunto de medidas tomadas sem a observação da legislação pertinente. Então, quando o contribuinte faz planejamento sem que observe tais medidas, ele corre o risco de estar sonegando tributos. Então, além de ele estar cometendo um crime fiscal, ele corre sérios riscos de sofrer sanções como multas e demais penalidades previstas no Código Tributário Brasileiro. João, especificamente a quem se destina o planejamento tributário? Thaís, o planejamento tributário ele se destina a todo o ambiente empresarial, principalmente as empresas de forma em geral. Então, essas entidades que estão inseridas nesse contexto empresarial, todas essas organizações de empresas de forma geral, elas podem adotar esse conjunto de atividades que se destina ao planejamento tributário com esse objetivo, de reduzir a carga tributária. Então, ela se aplica, se destina a todas as empresas. É justamente isso que eu queria saber. De que forma o planejamento tributário pode ser implantado nas empresas? Bem, Thaís, o planejamento tributário ele pode ser implantado principalmente partindo do setor de contabilidade da empresa, que vai fazer esse estudo todo na área tributária, na área previdenciária, em todo o contexto, mas ele também deve ser implementado levando em consideração também a administração da empresa. Todos precisam estar envolvidos. Por quê? Porque se partir apenas da área de contabilidade, corre-se o risco dos outros setores não assimilarem esse conjunto de medidas e o planejamento tributário não fluir de forma correta, uma vez que toda organização não participou desse processo. Então, ele parte da gestão da empresa em conjunto com a contabilidade e deve se destinar a toda a organização. Quais são os erros mais comuns ao se realizar um planejamento tributário, João? Normalmente, falta de observação das normas tributárias. Então, na ânsia de se reduzir a carga fiscal, os planejadores, se é que se pode dizer assim, já que se houver alguma infração fiscal, a gente não pode considerar que houve planejamento tributário. Só se dá o processo de planejamento tributário se não houver infringência de nenhuma norma fiscal. Então, normalmente, as pessoas que utilizam desses mecanismos podem errar no momento em que não tenham contemplado toda a norma tributária de forma específica. Então, se você quer fazer um planejamento tributário no que tange ao ICMS, por exemplo, o Imposto sobre Mercadorias, então você tem que analisar toda a legislação tributária que envolve as operações com ICMS.
E aí, normalmente, as pessoas terminam errando por falta de observar todo esse contexto de normas tributárias, já que são muitas em nossa legislação. A gente falou sobre os erros e agora eu quero saber sobre os riscos. Certo. Então, os riscos que se tem, Thaís, são principalmente de multas fiscais, né? Então, à medida em que você apura um determinado imposto de forma incorreta, você corre o risco de colocar a empresa em uma situação muito difícil. Por quê? Porque ele vai ter que pagar aquele tributo que deixou de ser recolhido e ainda multas fiscais que, dependendo da seara, seja federal ou estadual, pode chegar até 150% do valor do tributo. Então, se a empresa já tem dificuldade, muitas vezes, de pagar o tributo que é devido, imagina a dificuldade que ela não terá para pagar o tributo devido e ainda uma multa tributária que pode chegar até 150% do valor do imposto devido. Então, esse é o risco que se corre ao se contratar alguém que não seja devidamente capacitado ou habilitado para elaborar esse tipo de planejamento, que é um planejamento específico e deve partir de pessoas que tenham habilidade com a legislação tributária e com a contabilidade de forma geral, já que a nossa contabilidade brasileira ela é efetivamente legislada, né? Ela é muito... o fisco possui uma intervenção muito vasta na nossa contabilidade, então é necessário que ela seja praticada por pessoas que sejam capazes de gerir esse processo. João, nosso bloco está encerrando, mas a gente ainda tem uma última pergunta. No caso, se uma pessoa quer abrir uma empresa, ela tem que antes fazer um planejamento tributário ou só após abrir a empresa? Thaís, é fundamental. Antes que a empresa seja aberta, é necessário que ela procure um profissional, um contador, né, que possa dar esse suporte e fazer todo um planejamento, não apenas na área tributária, mas também na área financeira, né, que ela pode procurar um consultor também financeiro para que ela busque informações a respeito de capital de giro, né, necessário para o investimento, o espaço que ela vai precisar ocupar, né, a quantidade de volume de mercadorias que ela vai precisar, se for comércio ou se for serviço, a mão de obra que vai ser necessária, que vai demandar da atividade. Então, é fundamental que esse planejamento seja prévio e também durante o processo de funcionamento da empresa. Ele pode ser aplicado em todo momento e deve ser aplicado em todo momento para minimizar as possibilidades de fechamento precoce das empresas. Muitas vezes as empresas fecham as suas portas por falta de um planejamento adequado. Então é interessante que as pessoas, né, os empresários busquem pessoas que sejam qualificadas para estarem lhe auxiliando nesse processo de planejamento, tanto tributário como também financeiro. Ok, obrigada, João, pelas informações. E a gente volta já já com o segundo bloco falando sobre cartão de crédito. Fique aí. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria!
volta e daqui a pouco vamos falar sobre cartão de crédito com a professora do Departamento de Ciências Contábeis daqui da UERN, a professora Adriana Martins de Oliveira. Então, fomos mais uma vez ao centro de Mossoró saber das pessoas o que elas acham sobre cartão de crédito. É um mal necessário o cartão de crédito? Acompanhe agora. De qual forma você usa seu cartão de crédito? A forma que eu uso é para controlar as minhas dívidas, né, durante o mês. Preciso para medicação, para alimentação e uso. Em compras, assim, mais alimentos e utensílios para meus filhos. Mas tem cuidado na hora das compras? Tenho, um pouco, mas meu marido já é mais exagerado. Eu gosto, é bom comprar, né? Mas né, tem que pensar na hora de pagar também, né? Você é dependente do cartão de crédito? Não sou dependente do meu cartão de crédito, mas já fui, já tive algumas experiências com ele e usei o controle e hoje em dia já não sou mais dependente dele. E o que fez você se desapegar dele? O menos é mais. E eu vi que eu estava fazendo compras desnecessárias, então achei melhor me desapegar dele. Geralmente quando a gente tem cartão de crédito, sempre dá uma vontade de comprar sem poder. Mas já chegou alguma vez a ter cartão de crédito? Já. E por esse motivo, por sempre estar com aquela vontade de comprar, a gente que é mulher sempre acaba extrapolando um pouquinho. Aí eu resolvi não ter mais cartão de crédito, só comprar à vista. Para você, é melhor pagar à vista ou parcelado? Eu acho melhor pagar à vista. Por quê? Porque parcelado sempre inclui juros. E o que você faz para se controlar na hora das compras? Compra pouco. Na atual circunstância que está a nossa economia, se você atrasar o cartão, você fica impagável. A senhora já chegou a estourar algum cartão de crédito? Porque eu controlo, eu tenho medo, né? Quem vive de salário, eu vivo de um salário e uma pensão. Aí eu vou exagerar, não posso. Agora eu tenho assim, porque quando chega o vencimento 5, a gente está recebendo dinheiro agora no dia 10, dia 15, aí eu estou freando ele. Melhor se controlar. Para se controlar. Porque a gente não sabe, a gente é mortal, né? Quando a fé morre, fica aí as contas aí para os filhos pagar tudo. Cartão de crédito é uma coisa complicada. A gente meio que vive uma relação de amor e ódio, querendo comprar, querendo não comprar. Professora, primeiramente, para quem não quer abrir mão do cartão de crédito, quais são os cuidados que essas pessoas devem tomar? Bom, então assim, como a gente já viu aí na reportagem, né, o cartão de crédito, ele é um modo de pagamento, né, uma forma de pagamento muito prática, né, segura, né, muita gente prefere usar o cartão de crédito a usar o dinheiro, a usar o cheque, né, mas é uma forma de um meio de pagamento que requer muito cuidado, né, então os primeiros cuidados que você tem que ter é realmente a questão do controle. Aí na reportagem a gente viu que muita gente não tem o controle no cartão de crédito, né, então o que é que ocorre? Você compra, né, várias coisas no cartão, você vai passando, fazendo suas compras no cartão. Algumas compras, elas são pagas à vista, no que a gente diz assim, à vista com cartão. A parcela, vem logo, a prestação vem logo a seguir, no mês seguinte. E tem algumas compras que elas são parceladas, ou seja, você compra, por exemplo, alguma coisa de R$200, divide em 2 vezes, então são 2 prestações de R$100. Então isso leva algumas pessoas esse modo ágil do pagamento, pelo fato de ser um dinheiro de plástico, né, leva algumas pessoas a achar que pode gastar indiscriminadamente, né? E aí a primeira coisa que a pessoa tem que ter cuidado é o quê? Eu sei realmente usar essa forma de pagamento? É a primeira reflexão que as pessoas devem fazer. Né? Então, se você faz compras no cartão de crédito e aí você já não está conseguindo pagar a fatura integral, porque todo mês vem uma fatura para você pagar do seu cartão, né? De acordo com o vencimento que você escolhe do seu cartão, data de 5, 10, 15, aí depende do tipo de cartão que você tem. Então, se essa fatura está chegando e você já não tem condições de pagar toda essa fatura, então isso mostra que aquele meio de pagamento já está fazendo você fugir do seu controle financeiro, né? Então a pessoa começa a pagar o mínimo ou pagar um pouco mais do que o mínimo, né? E isso gera, para você ter uma ideia, Thaisa,
os juros no cartão de crédito estão na faixa de 450% ao ano. Então, se você for analisar diversas modalidades de crédito, a cartão de crédito é a mais cara, né? Então, o que faz com que você pode entrar numa dívida do estilo bola de neve, que você não consegue mais sair. Então, a primeira reflexão é essa. Você sabe realmente usar o cartão? O que você está comprando no cartão, você está conseguindo pagar? Essa é a primeira reflexão. Professora, você acha que o brasileiro está mais cauteloso em relação a criar dívidas em relação ao cartão de crédito ou elas estão mais endividadas, essas pessoas? Bem, as pesquisas mostram que os brasileiros eles estão mais endividados com cartão de crédito, né? Mais de 50% das pessoas que têm cartão de crédito, elas têm dívida com o cartão, ou seja, quando o cartão, a fatura chega, ela paga o mínimo. O mínimo do cartão de crédito estabelecido é 15% do valor da fatura. Então, por exemplo, se você tem uma fatura de R$1.000, você pode pagar 150 por mês. Só que aqueles 850 que falta, exatamente onde eu disse que vem juros e encargos elevadíssimos, na faixa de mais de 450% ao ano, né? Então, como o brasileiro, ele tem, a maioria das pessoas estão com essa dívida, né? E vale salientar que essas pessoas endividadas, elas estão na faixa etária de 18 a 36 anos. Né, são os brasileiros mais endividados no cartão e muitas vezes é porque eles desconhecem essa taxa de juros. Então, só para a gente comparar, a segunda linha de crédito mais cara para a pessoa física é o cheque especial. E essa linha de crédito, o valor de juros e encargos por mês está na faixa de 290%. Então, compare, a segunda mais cara é 290%. O cartão de crédito é 451% ao ano. Né? Então, quer dizer, isso faz com que gere um problema orçamentário e, infelizmente, o brasileiro ele está muito endividado no cartão de crédito por desconhecer diversas situações. A questão do pagamento. Tem muita gente que, quando chega a data, não paga porque diz que a fatura não chegou. Você tem que procurar essa fatura, você tem que ligar, toda administradora de cartão vai disponibilizar um 0800 para você. Você tem que procurar e pagar. Por quê? Porque quando você não paga na data, você já paga 2% de multa no valor total, mais encargos. Né? Então, as pessoas desconhecem alguns detalhes da forma como o cartão de crédito funciona, né? Fazendo com que ele entre nessa questão do endividamento. Muito obrigada, Adriana, pelas informações e pela participação mais uma vez aqui. A gente volta já já. Em 16 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Tem mais educação, saúde e informação nas telas do Rio Grande do Norte. A TV UERN agora transmite o sinal do canal Futura em Mossoró. É no canal 21 da TCM. As nossas boas-vindas para essa parceria.
Voltamos com Finanças em Foco. Já falamos sobre planejamento tributário e cartão de crédito. Neste último, vamos falar sobre como funciona a atividade de um consultor financeiro com o economista Franklin Filgueira. Obrigada pela presença, Franklin. Primeiramente, o que faz um consultor financeiro? Bom, muito obrigado pelo convite. Um consultor financeiro, ele é, na verdade, um grande orientador do que o seu cliente, que é quem contrata a consultoria, deve fazer para otimizar o uso de seus recursos financeiros. E por que é necessária uma consultoria financeira personalizada, Franklin? Bom, as empresas elas são todas particularmente diferentes entre si. Cada empresa tem um perfil de gestão, uma estrutura de capitais, uma cultura organizacional, um nicho de mercado, um segmento de atuação, um público-alvo diferente. Então, tudo isso tem a ver com a gestão financeira, que deve ser adequada a esse tipo de perfil. As empresas que precisam de consultoria financeira, normalmente são todas, né? Porque ou você precisa da consultoria financeira para alavancar resultados, tipo assim, a empresa está bem financeiramente, está com seu fluxo de caixa equacionado, mas ela precisa ampliar seus resultados. E, em outra situação, as empresas que estão em dificuldades financeiras ou que ignoram as informações gerenciais necessárias para a tomada de decisão, também necessitam dos serviços de um consultor financeiro. Como eu fiz no primeiro bloco uma pergunta relacionada ao planejamento tributário e a abertura inicial de uma empresa, é necessário ter uma consultoria financeira logo quando uma pessoa decide abrir a empresa ou só depois? Na verdade, quando se vai abrir uma empresa, o que é preciso fazer bem é um plano de negócios, né? Porque uma vez montado o plano de negócios, ou business plan, você tem condição de visualizar tudo o que deve acontecer com a vida econômica daquela empresa, incluindo o aspecto financeiro. Se ela vai dar lucros, que é uma coisa relacionada à parte econômica da empresa, ou se ela vai ter liquidez, que é o que resulta da gestão financeira. E em quanto tempo dá para anotar os resultados? Bom, um bom consultor, ele consegue em 3 semanas fazer um diagnóstico bastante preciso da condição financeira de uma empresa, né? Mas isso pode variar de empresa para empresa, dependendo da complexidade, do nível e do volume de informações gerenciais que ela disponha ou que não disponha, porque também se não tem informação, é preciso garimpar essa informação dentro dos registros da empresa. Outro ponto é sobre o planejamento financeiro. Do que se trata? O planejamento financeiro, na verdade, é uma soma vamos dizer, de orientações gerais, de um planejamento que envolve, incluindo a parte tributária também, que tem a finalidade de fazer com que se otimizem os recursos da empresa, que se busque o melhor retorno ou, como a gente diz lá em economia, a melhor eficiência para os recursos, para os ativos que estão alocados na atividade. O planejamento financeiro tem essa função, otimizar resultados e também garantir a liquidez ou a solvência da empresa. Atualmente, como é que está o mercado financeiro para um consultor financeiro? Bom, mercado de trabalho? No momento de crise, os consultores financeiros normalmente têm uma demanda significativa. E isso é meio lógico, né? Mas o mercado está bastante aquecido não só pelo momento, mas sim por outros aspectos, que é a mudança de cultura na gestão das empresas, que tem demandado cada vez mais muitas competências dos empresários, e aí não só a parte da consultoria financeira, mas também a consultoria comercial, a consultoria de marketing, a consultoria em planejamento tributário, enfim, as demandas são muito grandes para a gestão e os empresários estão cada vez mais demandando os serviços de consultoria em geral, incluindo aí a consultoria financeira. E como conseguir clientes? Bom, para o consultor financeiro, ter uma boa rede de contatos é fundamental. Você não vê comercial aí no mercado do consultor fulano ou cicrano. Normalmente, o consultor financeiro é demandado pelos amigos, pelo boca a boca que faz o cliente anterior, né? Então, essa divulgação é muito importante e é muito importante também que o consultor tenha esse foco, né, no resultado, porque senão ele não vai conseguir a indicação do próximo cliente pelo seu ex-cliente, né? Então, tem que ter resultado para que ele mereça essa indicação. Se você não fizer um bom trabalho, uma boa orientação, fatalmente você não vai merecer a indicação do seu cliente. Para o pessoal que está na faculdade ainda, pessoal de contabilidade, economia, administração, como que você vê? O pessoal está procurando mais essa profissão de consultor financeiro para dar aquele apoio às empresas? Sim, diariamente eu dou algumas cadeiras que são optativas para os outros cursos, né, para administração e para contábeis, por exemplo, e casualmente um aluno de administração, semana passada, me procurou para que eu ajudasse a montar uma empresa de consultoria, que ele queria fazer isso, né? Lá no departamento de economia nós estamos montando a empresa Economia Júnior, né, que é justamente reflexo da necessidade que os alunos têm de se qualificarem para atuar no mercado de consultoria de gestão financeira.
Eu fiz algumas pesquisas na internet para ficar mais atenado no assunto e alguns sites me mostraram como ser consultor financeiro. Essa pessoa precisa ter graduação numa desses cursos, economia, contabilidade, administração? Bom, normalmente, por força do efeito da macroeconomia sobre as empresas, o economista tem uma ligeira vantagem sobre esse aspecto. Mas eu conheço excelentes consultores que são administradores, excelentes consultores que são contadores, outros excelentes que são engenheiros de produção, engenheiros eletricistas, e que são profissionais que se dedicaram a estudar finança. Porque a finança é uma matéria comum, eu e você temos por necessidades diferentes, o interesse em finança. E se você estudar e aprender aquilo, você pode sim prestar consultoria, você precisa estar capacitado só. E uma pessoa, por exemplo, um cliente pede um consultor financeiro, até que ponto vale a pena manter esse consultor financeiro por perto? Bom, vale até o ponto que ele está promovendo retornos para a empresa. Se o consultor não está conseguindo promover resultados, está conseguindo fazer crescer o resultado, a eficiência financeira da empresa, aí talvez não seja mais o momento de continuar com ele. Talvez trocar por um outro ou então abdicar do serviço de uma forma total. É interessante ter um grupo de consultores ou apenas um? Bom, lá na minha empresa, né, a gente trabalha com uma equipe de profissionais. Nós temos administradores também, eu sou economista, mas temos contadores, engenheiros de produção, engenheiros civis, nós temos contadores, são profissionais que vão trazer uma gama de conhecimentos que se complementam, né? Hoje em dia a gestão ela está num nível tal de evolução, o nosso tempo é característico nisso, que exige uma competência muito grande, que você cada vez tem menos capacidade de absorver todas as competências necessárias. Isso é verdade para o empresário que contrata consultores e isso é verdade para o consultor que pretende resolver todos os problemas da empresa, o que é humanamente impossível. Franklin, nosso bloco já está acabando, mas qual dica você dá para a pessoa que quer seguir essa carreira de consultor financeiro? Primeiro, adquira competência. Você só preste a consultoria daquilo que você conhece. E segundo, faça uma boa rede de contatos. Isso vai garantir o sucesso empresarial. E nunca parar de estudar. Obrigada, Franklin, pelas informações. Não deixa de seguir as dicas, hein? Nosso Finanças em Foco chegou ao fim, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também pelo youtube.com/UERN TV. Até o próximo programa e tchau.